Eu gosto, assim, começar pelo básico, porque aí a gente vai realmente começar a entender melhor. Então, já começa próprio pelo nome, vitamina. Então, na verdade, é aquela história que eu sempre explico aos pacientes, apelido de infância, né? Então, miudinho vai ser sempre miudinho, apesar de estar enorme. A mesma coisa de vitamina. Quando ela foi descoberta, lá no início lá do século passado, realmente parecia ser uma vitamina, até porque a tecnologia disponível era isso que dava para entender. E aí, porque já tinha vitamina A, já tinha vitamina C descoberta, então essa daqui vai ser a D. Então, foi basicamente isso e assim foi, vitamina. Mas à medida que as décadas foram passando, viram que na verdade se tratava de um hormônio. E aí a coisa que quando começa a entrar em hormônio já há uma separação, porque o grau de importância enfim, toda a multifunção que um hormônio pode fazer no nosso organismo realmente nem se compara com a vitamina. Então, a gente está falando de um hormônio, né? Na verdade, um pré-hormônio, né? Porque o hormônio mesmo, que é o que vai ativar, é a forma ativa, não é bem vitamina D, é 1,25, mas enfim, é um pré-hormônio que ainda vai ter que ser ativado no corpo. E esse hormônio, ele é super importante porque ele vai ter as funções que a gente chama de gênicas, genômicas e não genômicas. O que significa isso? Que esse hormônio, ele vai atuar nas células de modo geral, mas vai atuar também dentro lá do DNA. Ele vai atuar dentro do núcleo da célula. E na hora que ele atua dentro do núcleo da célula, ele começa a ter mais outra importância maior ainda, porque ele começa a mandar. Então, no caso, a gente tem 24 mil genes catalogados e a vitamina D, o hormônio, né, o pré-hormônio D, ele é responsável pela ativação de pelo menos 10% desses genes, ou seja, 2.000 a 2.400 genes são comandados pela vitamina D, pelo hormônio D. Então, não é possível que no século XXI a gente ainda fique batendo testa com tanta informação importante de uma substância que é fundamental para a vida. Não é à toa que quem nos criou e nos fez, né, colocou de forma muito democrática, né, ou seja, o sol bateu na pele, né, já estou passando para outro assunto, e já começa a gente mesma a produzir esse hormônio D. Por conta disso tudo, por ser uma molécula que vai agir tanto a nível lá do seu DNA, quanto a nível de fora. É uma molécula que, no caso do câncer, por exemplo, né, já entrando já nas patologias, ela tem esse efeito antiproliferativo, ela tem esse efeito antitumoral. Então, já existem vários estudos mostrando, principalmente para câncer de mama, porque tem muito receptor da vitamina D na glândula mamária. Então, quando você tem uma substância que ela age fazendo o equilíbrio da questão das proliferações de células, então é no mínimo, mais uma vez, importante que você tenha níveis normais daquilo ali e não níveis deficientes. Então, na questão, por exemplo, de depressão e ansiedade, para que você possa produzir, por exemplo, serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, da felicidade, para que você possa ter o triptofano, que também está ligado nessa questão de bem-estar, por exemplo. Cadê a vitamina D? Ela participa também, sem esquecer do magnésio, para não ser injusto. Então, você vê que são coisas do dia a dia mesmo, entende? A questão até do próprio cabelo. Então, para manter ali o folículo ali no lugar, para o cabelo parar de cair, tem que ter, a vitamina D também age ali. Para a questão, por exemplo, o osso, que é a coisa que mais todo mundo sabe, né? O osso ficar mais forte, mais endurecido, o cálcio entrar lá direitinho. Então, esse é o que foi a primeira função da vitamina D, mas a vitamina D tem, na verdade, dezenas de funções já catalogadas e conhecidas. E, na verdade, existem algumas funções que se conhecem muito bem e outras que ainda estão no processo de conhecimento, e outras é que, assim, olha, parece que tem alguma coisa a ver, mas a gente ainda não sabe como. Então, assim, existe ainda um mar ainda de conhecimento a ser, digamos, ou então uma floresta de conhecimento a ser desbravada, para que realmente a gente consiga ter todas as potencialidades da vitamina D aqui em dia, digamos assim. Mas realmente o que uns falam que seria até a molécula do século, a questão da descoberta dela e de todas as suas funções. Então, ela tem uma função geral. Por exemplo, a própria hipertensão mesmo, já puxando um pouquinho a sardinha aqui para a cardiologia. Eu me lembro que na cardiologia, quando se fala de hipertensão, é aquela coisa, hipertensão primária, né? Assim, 80% é assim, tem porque tem, e você vai passar tomar remédio o resto da sua vida, e você vai ter que fazer uma atividade física para dar uma melhorada, reduzir o sal, ok. Mas ninguém nunca falou em como atenuar isso de outras formas. Então, quando você estuda vitamina D e vitamin D e hypertension, quando você bota ali na parte do PubMed, no Google Acadêmico, onde você tem os artigos científicos, nossa, mas são milhares de artigos falando da mesma coisa. E justamente aquela ação genômica. Ou seja, a vitamina D, um dos genes lá da vitamina D é justamente os genes que fazem a regulação da pressão. Então, não é de se espantar
que quando você tem um paciente com níveis bem otimizados de vitamina D, não estou falando altíssima dose de novo, estou falando de níveis ok, vamos botar ali, ó, 40, 60, ou quem sabe, dependendo um pouco ali a mais, 80, 70, enfim, mas vamos focar no 40 e 60. Você consegue ver que a pressão do paciente começa a responder melhor aos remédios. Então você começa a ter, imagina um milagre agora, olha, estou reduzindo a medicação, né? Estou diminuindo os medicamentos do paciente. Então, antigamente eu achava super estranho, quando no início, há uns 4 anos atrás, quando o paciente estava começando a prescrever vitamina D de uma maneira mais incisiva aos pacientes, principalmente os pacientes, os meus hipertensos do consultório de cardiologia, e simplesmente a gente começa a ver, nossa, não está mais precisando, hein? Está ficando com pressão baixa, hein? Principalmente quando a gente faz associação com magnésio, que magnésio tem tudo a ver com a questão de hipertensão, relaxamento de vasos. Então, quando você faz esse casamento, que eu chamo esse casamento feliz, né? Eu acho um casamento super feliz, super bem resolvido, o que acontece, né? Os filhos agradecem, né? Então, a hipertensão agradece, o vaso agradece, e aí você consegue controlar melhor aquela hipertensão daquele paciente e até mesmo começar a reduzir os remédios. Já tem pacientes que eles pararam de tomar o remédio. Claro que eles também associaram a atividade física, as outras coisas, dieta mediterrânea, uma dieta mais low carb, uma dieta, enfim, menos carbos, né? Porque é um mito também, né? A questão do sal. Mas, na verdade, quando a gente tira o trigo, quando a gente tira aqueles carbos farináceos pesados, o corpo agradece, ele começa a reduzir a pressão, porque isso precisa de muita insulina para poder pegar aquele carboidrato todo e isso retém sódio. Então, assim, eu falei, nossa, que doido, eu tirei o açúcar, né? Tirei os farináceos e minha pressão reduziu. Eu falei, claro, porque tem uma ciência por trás disso. Então, assim, é uma infinita de possibilidades de coisas que você pode fazer para ajudar o seu paciente e parar de ficar só naquele feijão com arroz. Remédio de pressão, vai lá fazer a caminhada. Eu falei, não, você pode fazer muito mais coisa e pode ter muito mais benefício. É importante ressaltar a questão monetária da coisa. Então, assim, quando a gente fala, vitamina D é moda, vitamina D é isso, porque, olha, não é bem assim. É porque agora está sendo mais difundido e parece que é uma moda, porque o que é moda se repete, né? É uma coisa que se repete. Por isso que é moda, no termo estatístico. Mas, na verdade, é porque agora está tendo muito mais estudo, muito mais conhecimento, muito mais divulgação. Eu peguei alguns dados estatísticos aqui, Leque, eu fiz questão até de colocar aqui no bloco de anotação, para não ter nenhum erro, nenhuma troca de porcentagem, porque são muitas porcentagens, mas tem uma que me chamou muito a atenção. Tem vários pesquisadores que se fazem associação. A associação mais famosa é a Grassroots Health, que é uma associação que combina mais de 50 especialistas, no caso cientistas do mundo todo, principalmente dos Estados Unidos, e um deles fez um levantamento, que é o do Dr. William Grant, e aí viu que em 2010 ele fez um estudo no Canadá e viu que se o canadense aumentasse o seu nível sanguíneo de vitamina D para 42 nanogramas por ml, ou seja, um valor normal, só que um valor bem melhor do que a média, por exemplo, brasileira, que está em torno de 27, 25, bem melhor do que a média americana, enfim, um outro valor normal, só que um pouquinho mais para cima. Ele calculou que evitaria 37 mil mortes, iria economizar 14 bilhões de dólares em custo de saúde associado. Então, assim, você como gestor de saúde, você pega uma bomba de uma informação dessa e eu falei, nossa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Como é que a gente pode fazer para economizar custos, dar mais saúde para a população e com medidas que a gente vai ver que são simples, com medidas de você pegar só os suplementos, aí eu já estou falando de suplementos, né? A questão do baixo custo de suplemento, principalmente suplementos importados, e hoje em dia a gente consegue adquirir com certa facilidade aqui no Brasil. Então, a gente está falando de uma medida muito simples, muito facilmente digerida, principalmente pelos órgãos públicos. Imagina você comparar o valor de um imunossupressor e vai comparar um valor de uma dose de vitamina D diária que vai custar centavos. E aí você simplesmente consegue reduzir esse custo em saúde. Então, eu acho isso, assim, absurdamente fantástico e absurdamente estarrecedor, da qual uma informação relativamente antiga, e você tem outras informações que eu vou falar a partir de agora, e a gente ainda continua da mesma forma, criticando uma coisa da qual você não estuda, você não tem o conhecimento. Existe muita informação sobre isso e você pode ter um impacto significativo na vida dos cidadãos. Então, realmente assim, às vezes a gente fica assim, meu Deus, não é possível, né? Por isso que é importante essas lives, é importante ter divulgação na rede social, porque não é possível, é muita falta de informação mesmo. E ainda mais um tema tão importante como esse, um tema que envolve muitos mitos, muitos tabus, e na verdade são mitos e tabus porque a base é a falta de informação, né? Se tivesse mais informação, mais profissionais divulgando, mais profissionais estudando sobre o assunto, certamente não teria essa confusão toda, né, que as pessoas fazem.
E a missão é justamente essa aqui, a minha missão diária no consultório, diária onde quer que eu vá, né? Falar, não pode encostar em mim e dizer que está cansado, está fadigado, está gripado, e lá vai aqui, como eu fico brincando, fazer a pregação da vitamina D, né? No bom sentido.